Seminário no Ar, curso bíblico sobre o plano de Deus e as nações. Aula número 10. Deus também castiga. Nós já vimos na aula anterior que a vontade de Deus é mais abençoar do que castigar. A vontade de Deus é mais a salvação do que a perdição. Porém, Deus também castiga. É necessário, então Deus castiga. O castigo de Deus virá somente quando for necessário. Deus antes quer abençoar do que castigar. Nós lemos em Levítico, no capítulo 26, as bênçãos decorrentes da obediência. Ora, se uma nação obedecer a Deus, então todas as bênçãos virão sobre esta nação. Porém, se essa nação não obedecer a Deus, então virão castigos. Se ela desobedecer e for rebelde a Deus, então castigos virão sobre esta nação. E é o que nós queremos comentar no assunto de hoje, em Levítico 26, a partir do versículo 14. Mas, antes disso, um parênteses recapitulando um assunto da máxima importância, que é o seguinte: Deus olha para as nações como um todo. Deus não olha para o mundo como um amontoado de pessoas, um aglomerado de cidadãos. Não, Deus olha para uma nação como um todo. E a nação ou agrada a Deus ou desagrada a Deus. E é possível uma nação agradar a Deus, mesmo que nem todos os seus cidadãos agradem a Deus? Claro que é possível. Israel agradou a Deus na época de Davi, embora a maior parte do povo ainda sacrificasse nos altos e ainda não agradasse a Deus. Mas porque Davi, o governante, e aqueles que estavam com ele, os seus auxiliares, estavam agradando a Deus, então Deus se agradou do país. Em certa ocasião, Deus se agradou de Babilônia. Deus se agradou da Pérsia. Por quê? Por causa do governante. Tão somente por causa do governante. A nação inteira foi abençoada. Por quê? Por causa do seu governante. Como em Israel, a nação inteira foi muitas vezes amaldiçoada por causa do seu governante. Então é possível que uma nação agrade a Deus, ainda que nem todos os seus cidadãos estejam obedecendo a Deus. Isso é da máxima importância. Meu irmão, creia nesta palavra. Isso não é invenção, está na Bíblia. Nós estamos mostrando. Deus olha para a nação como um todo. Os governantes da nação muito podem influenciar a nação e inclusive agradar a Deus ou não. E toda nação será abençoada de acordo com a obediência que esta nação, por meio dos seus governantes, estiver dedicando a Deus. Toda nação poderá ser castigada de acordo com o castigo que vier sobre ela por causa de seus governantes. Nós queremos que você entenda que os males que vierem sobre o Brasil somente virão por causa do encaminhamento que o Brasil está tomando em relação aos assuntos espirituais, em relação ao temor de Deus. Este assunto é de significativa importância, porque isto significa ser sal da terra e luz do mundo, influenciar a nação através da influência em seus governantes, para que a nação caminhe num bom caminho. Nós estamos fazendo um apelo a você, como um servo de Deus, que entenda o que Deus quer, aceite essa palavra de Deus e se coloque numa posição elevada, para que você possa influenciar esta nação. Que você seja um Abraão, que você seja um Daniel, que não se misture com as comidas, as iguarias do Egito. Que você seja um Neemias, que na corte lá da Pérsia não se contaminou. Que você seja um José, que no Egito foi uma bênção. Enfim, que você possa ser um conselheiro de reis, de governadores, de presidentes, de ministros. Que você, ainda que sirva o cafezinho para um ministro, você seja de bênção para ele. Não vá pedir favores pessoais, não vá pedir emprego para ninguém, não vá pedir que ele abençoe os seus familiares, não vá pedir o favor do ministro, vá pedir sim que ele se volte para a honestidade, para a verdade, que ele seja justo no seu relacionamento, nas suas decisões a tomar. É isso que nós estamos necessitando, de cristãos verdadeiros, que sejam sal da terra, luz para os governantes. Nós estamos necessitados de crentes verdadeiros que sejam amigos de vereadores, deputados, senadores, governadores, ministros e autoridades, que sejam amigos não para pedir favores, mas o que nós vemos é isto, que as pessoas são amigos dos governantes para pedir favores a eles.
E quando eles pedem favores, eles se vendem à corrupção, de tal maneira que já eles não podem depois aconselhar aquelas autoridades, porque eles mesmos já estão corrompendo a honestidade ao pedir favores. É isso que nós temos visto. Mas se você for um fiel servo de Deus, você será amigo das autoridades para quem você trabalhe, não no interesse de receber favores, mas no interesse de que ele caminhe na verdade, na honestidade e na justiça. É assim que nós caminharemos para um futuro glorioso no Brasil. Mas o contrário disso é o caminho para nós caminharmos para o buraco nesse país. E se algum dia, e se breve chegar no Brasil a desgraça, a ira de Deus for derramada sobre o Brasil, saiba você que é por causa dos cristãos que não foram sal na terra, não foram luz do mundo. Resultado, o Brasil pecou, e porque o Brasil desobedeceu a Deus, então a ira de Deus veio sobre o Brasil. Se um dia essa ira de Deus desabar sobre o Brasil, saiba que é por causa daqueles que deveriam ser sal e não foram. Deveriam ser luz neste mundo e também não o foram. Aqui nós encontramos no livro de Levítico, no capítulo 26 e versículos 14 em diante, uma relação de desobediência para com Deus, de atos de desobediência que acarretam as maldições do Senhor. Deus diz: se vós não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto. E começa a relação: porei sobre vós o terror, a tísica, a febre ardente, a peste e por aí vai. A relação de Deus é muito grande. As maldições que Deus colocará sobre a nação caso ela não obedeça a Deus. A relação começa com enfermidades. Quando a peste, a malária, a desgraça vem sobre o Brasil, isso vem por causa da ira de Deus. Isso é resultado da desobediência. Um país, uma nação que não está em obediência para com Deus, resultado, Deus manda enfermidades de todas as maneiras. São meningites, malárias, pestes, febres, aftosas, etc. Peste no gado, peste no porco, no suíno, no animal, no boi, na ovelha, no cavalo, peste nas abelhas. É isso resultado do pecado, da desobediência para com Deus. A relação continua. Deus diz: eu me voltarei contra vós e farei cessar a chuva e haverá seca na terra. A seca, a agricultura já sabe qual é o seu resultado. É a escassez de alimentos. Então, fome. Ora, uma nação que passa fome é por causa da maldição de Deus. Porque se uma nação for abençoada por Deus, Deus pode fazer chover, até no deserto. Você crê nisso, meu irmão? Que o deserto do Nordeste do Brasil pode ser irrigado com a chuva dos céus? Você crê? Então creia mesmo, porque a chuva vem de Deus. Deus faz chover até no deserto. Deus faz chover aonde Ele quer que chova. E Deus faz virar deserto aonde Ele quer que vire deserto. A bênção de Deus, a escassez, a produção do campo é bênção de Deus. A escassez, a falta de comida é maldição de Deus. Mas a lista continua. A derrota para os inimigos é maldição de Deus. Ora, a história registra várias derrotas milagrosas de grandes exércitos, como a história também registra a vitória milagrosa de pequenos exércitos, o que faz com que as condições atmosféricas trabalhem a favor ou contra um determinado exército. A bênção de Deus. Quando Deus abençoa um exército, e nós temos na Bíblia muitos exemplos disto, Deus peleja até com chuvas do céu, água, pedras que caem do céu. Tudo isso é instrumento na mão de Deus para dar vitória àqueles que Deus quer que tenham a vitória. Portanto, a vitória nos campos de batalha já é uma bênção de Deus. Os animais no campo se tornarem rebeldes, violentos, os mosquitos, os ratos, as baratas se proliferando, isso é maldição de Deus. Alguém vai dizer: não, isso é desleixo da saúde pública. Não é não, a saúde pública não pode fazer milagres. Claro que o homem já
progrediu bastante no controle sanitário, no controle das enfermidades, das moléstias contagiosas, mas não consegue evitar e nem conseguirá jamais. Quando o homem conseguir controlar todas as enfermidades, então aparecerão outras, porque essas enfermidades vêm da parte de Deus para castigar aqueles que estão em desobediência. Você quer um exemplo? Que lugar mais limpo e higienizado do que um hospital? Você sabia que há enfermidades no hospital que são características de hospital? São certas doenças que só aparecem no hospital. E quando o homem chegar a controlar todas as doenças, então aparecerão essas doenças novas. A verdade é que a doença, a enfermidade, as pestes são resultado da maldição de Deus por causa da desobediência. A espada, a insegurança, os assaltos, os ladrões, o roubo, a violência, tudo isso é resultado da ira de Deus contra o pecado. Chegará um ponto dos pais se verem em desespero de não respeitarem mais seus filhos, de os filhos não mais respeitarem os seus pais. E os pais comerão a carne de filhos tenros, os filhos se voltarão contra os pais. A relação é terrível, é dura. Tudo isso é resultado do pecado, da desobediência. Por que os filhos estão se revoltando contra os pais? Porque os pais não tiveram o temor de Deus. Porque os pais não encaminharam seus filhos nos caminhos de Deus. Então o resultado é que os filhos se voltam contra os pais, porque os pais não tiveram amor para com os filhos. Resultado, a família é esfacelada. Maldição de Deus. A desobediência para com o Senhor. E a assolação da terra pelos fenômenos da natureza. Os vulcões, os terremotos, os maremotos, a seca, o sol escaldante, a chuva torrencial, as trombas d'água, os desabamentos, ira de Deus. Isto é a ação de Deus. Muitos não creem nisto, mas nós cremos porque a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus é o Senhor dos fenômenos meteorológicos. Deus controla a natureza. Deus é o Senhor da natureza. Se a natureza se volta contra nós, é porque Deus está irado contra nós. E se a natureza nos abençoa, isso é bênção de Deus. Agora você vai perguntar, mas há tantos crentes no Brasil, por que a ira de Deus virá? Exatamente por isso, porque há aqueles que deveriam ser luz e não estão sendo luz neste mundo. Isto é causa da ira de Deus sobre nós, a existência do testemunho cristão, mas a falta de obediência a esse mesmo testemunho. Vamos ler o que diz o sábio Salomão em Provérbios 14, versículo 34. A justiça exalta as nações, porém o pecado é o opróbrio dos povos, o pecado é a vergonha das nações. Isto é o que Salomão nos mostrou. O pecado, a desobediência contra Deus é a causa das nações serem amaldiçoadas. Creia nisto e que você possa empenhar a sua vida em oração para que o país possa obedecer a Deus. E novamente eu insisto, para que o Brasil agrade a Deus, não é necessário que todos os brasileiros agradem a Deus, embora isso seria maravilhoso, mas é utópico, nós nunca chegaremos lá. Nós desejamos sim que os governantes sejam homens que tenham o temor de Deus. Será isso possível? Claro que é possível. É só nós trabalharmos e darmos o nosso testemunho para com esses homens, que eles guardarão o temor de Deus pelo respeito que eles terão a nós como servo de Deus. E assim nós influenciaremos os destinos do Brasil. E se a desgraça vier, saiba que é por sua culpa, você terá uma grande participação quando o castigo de Deus vier desabar sobre o Brasil. Que Deus o abençoe e lhe dê responsabilidade espiritual. Amém.